Olha, gente, agora é o seguinte, nós estamos nos aproximando de um super feriado por conta dos dias aí de carnaval, né? Muita gente já se programando para viajar, mesmo quem não vai cair na folia, mas pretende aí aproveitar aquela folga, às vezes para ir para a praia, né? Para curtir uma serra, enfim. E para quem vai viajar de avião é preciso ficar atento aos seus direitos e aos problemas aí que muita gente acaba enfrentando, né? Como atrasos, cancelamentos de voos. Então, ó, para não estragar esse momento tão especial, né? Às vezes para você, para sua família, para os seus amigos, a gente hoje vai tirar algumas dúvidas sobre esses problemas que o consumidor acaba enfrentando relacionados a esse assunto. Então, hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio do Fala Piauí a advogada Thaís Lana, que é especialista em direito dos passageiros. A gente já está aqui com ela. Boa tarde, tudo bom, doutora? Boa tarde, querida. Prazer lhe conhecer e recebê-la aqui no Fala Piauí. Bom, doutora, começar, né, falando sobre os principais casos, né? Às vezes o cliente chega no seu escritório com uma queixa. Quais são as principais queixas que você recebe? Olá, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui assistindo o Fala Piauí. Bom, Hídria, é o seguinte, a maioria que tem acontecido atualmente é a questão dos atrasos de voo, né? E esses atrasos de voo, eles causam todo um transtorno ali, não somente, às vezes, até mesmo psicológico para as pessoas, porque cada passageiro está com um destino, eles querem um destino final X, mas também querem outros objetivos. Verdade. Como você falou, a questão do carnaval, né? Curtir um pouco, uma viagem ou outra coisa também. E o que fazer quando esse consumidor acaba passando por esse tipo de problema? Quando recorrer à justiça? Bom, primeiramente, quando acontece alguma coisa de atraso ou de cancelamento de voo, a primeira coisa que o passageiro deve fazer e a companhia aérea ela é obrigada a informar o passageiro acerca disso. Então, o passageiro tem que ser informado. E também, depois que ele for informado que acontecer isso, o que ele deve fazer? Ele deve, primeiramente, procurar os canais ali de atendimento da própria companhia aérea. Sim. Tem as ligações, tem a questão dos e-mails, então ele pode ali entrar em contato. E se não resolver, ele pode também... Os canais do consumidor, que é do governo federal, também tem a questão do PROCON, né? E também, em casos, assim, como é que eu posso dizer, mais graves, extremos, aí nós temos o Poder Judiciário também para atuar nessas situações. Bom, a gente observa, né, muito caso de atraso, né, de voo. Sim. Então, é obrigação da companhia aérea, né, só para reforçar isso, é obrigação da companhia aérea, então, informar o consumidor com antecedência. Tem um limite desse prazo de horário ou não? Tem. Até 1 hora, a partir ali de 1 hora, a companhia aérea tem que estar informando de meia em meia hora. A questão, por exemplo, o voo vai ser, o embarque vai ser hora tal. Então, ele tem essa obrigação de estar mantendo essa informação. Doutor, olha, só para a gente reforçar aqui, você que está acompanhando o nosso programa nesse momento, pode participar, viu, do Fala Piauí. A gente vai colocar o número agora na tela para você começar a interagir com a gente através do nosso telefone de WhatsApp. Olha só. É o 3217-2930. E a gente já está recebendo aqui algumas dúvidas, viu, doutora? Sobre o overbooking, eu acredito que é esse o termo, sim, né? Sim. Que é quando a empresa ela acaba vendendo bilhetes, né, um número maior de bilhetes em relação aos assentos. Isso acontece muito? Acontece também. E como recorrer nesse caso? Como proceder? Nesse caso, é praticamente, como é que eu posso dizer, a mesma coisa em relação aos atrasos e os cancelamentos. Eles estão inclusos todos ali a partir do artigo 20 Sim. da resolução número 400 da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, nesses casos, por exemplo, a partir de 1 hora, a companhia aérea ela deve estar ali dando internet para os passageiros. A partir de 2 horas, tem a questão da alimentação e a partir de... superior a 4 horas tem até a questão também da hospedagem também, que tem que estar sendo fornecida imediatamente de forma gratuita pela companhia aérea. E em relação ao overbooking, né, o que acontece? Quando acontece isso e atrasos também superiores a 4 horas, a companhia aérea tem que fornecer algumas alternativas para o consumidor, para o passageiro, que no caso ou ele tem o reembolso integral da passagem, inclusive a taxa de embarque e também a questão da acomodação em outro voo da mesma companhia aérea ou em outro voo de outra companhia aérea, se for conveniente para o passageiro e até mesmo outro meio de transporte que não seja o transporte aéreo. Doutora, em caso de seguro viagem, né, a gente observa que esse assunto está sendo
muito falado agora, principalmente nas redes sociais, né? Seguro viagem. Sim. Fazer ou não, por que fazer, qual a importância do seguro viagem? O seguro viagem, ele garante ali para o passageiro algumas coisas que ali a companhia aérea não vai estar garantindo. O que acontece? Se a pessoa viaja muito, precisa viajar muito, ou então é uma viagem muito importante, umas férias ali programadas, por exemplo, agora no Carnaval, há um ano se programando para uma viagem, né? Salvador, Recife ali. Então, é interessante que a pessoa faça, assim, esse seguro. Agora, se a pessoa tiver apenas uma finalidade mais, como é que eu posso dizer, não tão importante, no caso, a gente não vê, assim, tanta necessidade da questão do seguro. Doutora, e voltando àquele caso, né, que ficou bastante conhecido no Brasil todo em relação à questão da janela, né, onde uma moça queria sentar na janela, a mãe ficou reclamando, querendo que o filho ficasse no lugar dela, e a moça não arredou, como a gente diz aqui no bom e velho piauiês, né? Nesse caso da janela, de fato, o consumidor, ele tem direito de escolher o seu assento? Se o consumidor ele vai fazer a viagem e ele tem a opção pelo próprio aplicativo da companhia aérea de botar o seu assento, ou então, pessoalmente, a pessoa vai lá e vê o seu assento. Sim. Às vezes, a pessoa só bota o assento na hora que vai fazer ali o check-in. Então, a pessoa vai estar lá naquele mesmo assento que ela previamente escolheu, ou então que a própria companhia aérea assim estabeleceu. Sim. A pessoa tem, sim, o direito de ficar no local onde está pré-determinado. Agora, tem questões que depende muito, a questão vai do bom senso, vai do respeito, né? Então, depende muito da situação. Cada caso é um caso específico. Cada caso é um caso, né? Como a gente costuma dizer. Bom, doutora, e a gente queria também algumas dicas, né, para as pessoas que estão acompanhando o programa agora, estão querendo fazer uma viagem mais tranquila, mais segura, sem ter problema nenhum. Quais são essas dicas? As dicas são fazer, primeiramente, um check-in prévio, né, para que a pessoa já fique ali, porque aí você fica naquela ansiedade da viagem e tudo mais, mas aí você já faz logo o check-in, que é para poder estar tudo certo, você chegar com antecedência também no aeroporto para que você possa ter todas as informações, porque a companhia aérea, ela tem o dever de estar informando, né? Então, quanto mais cedo chegar, melhor. Tem também outros canais de comunicação, como o SMS, às vezes tem empresa que manda ali o SMS, falando, olha, o voo daqui a tantas horas e tal. Então, o passageiro, ele tem que se resguardar em relação a isso. E em relação ao atraso e ao cancelamento, é importante também que a empresa aérea, ela tem o dever de fornecer, caso solicitado pelo consumidor, pelo passageiro, a questão da declaração de contingência, que é uma declaração que informa ali o motivo pelo qual o voo está ou atrasando ou sendo cancelado. Bom, e outro assunto polêmico, bagagem, malas. De que forma aí o consumidor pode, então, né, preservar a sua mala? Porque muitas vezes a gente viaja, a mala, por exemplo, chega com avaria, né? Sim. É complicado. Etiquetar a mala seria uma das dicas também, né, para que o consumidor não tenha um problema, por exemplo, de chegar no seu destino e não ver a sua mala, por exemplo. Sua mala, às vezes, é extraviada, não é isso? O termo? Sim. Então, o que fazer também em relação às malas, às bagagens? É importante, Hidra, que a pessoa ali... Tem muita mala que é igual. Ali, quando está chegando, você vê muita mala igual. Então, quando a mala ali não é tão diferente, né? Tipo, uma cor neon, tem gente que usa justamente para diferenciar. Mas é importante colocar uma etiquetazinha lá. Eles vão etiquetar com o nome do passageiro, tudo direitinho. Então, tem gente que bota fitinha, né? Para poder ali ver. Porque, em caso de extravio, sim, a companhia aérea ela tem ali o dever de estar indenizando o consumidor, o passageiro, por conta disso. Gente, realmente é um tema, né, muito interessante, porque mexe muito, né, com até o emocional. A pessoa se prepara, passa às vezes até anos, né, pagando uma viagem, se preparando, e aí acaba passando por esse tipo de situação até mesmo constrangedora. Realmente é algo que é complicado, né, doutora? Sim. Quando procurar um advogado, doutora? Bom, quando procurar um advogado, a partir do momento em que o voo atrasa ou o voo é cancelado ou tem a questão da preterição, que é do overbooking. Sim. Então, o que acontece? A pessoa ela deve primeiro, como eu falei, pegar a declaração de contingência para poder ter ali por escrito o motivo pelo qual aquele voo está atrasando, está cancelando. Então, a partir desse momento, ela pode procurar a companhia aérea de forma pelos canais oficiais de comunicação, como eu falei no começo,
Mas, como cada caso é um caso específico, tem caso, por exemplo, a pessoa está indo para um casamento de um amigo, perdeu o casamento por conta do voo. Sim. Então, a partir desse momento, a companhia aérea não vai poder fazer nada imediatamente, porque esses direitos são direitos imediatos que a companhia aérea deve fornecer para o passageiro. Então, a partir do momento que ultrapassa ali as condições da companhia aérea, a pessoa deve procurar um especialista de sua confiança para que possa estar ali orientando, né, fazendo essa orientação jurídica para que a pessoa possa estar recebendo os seus direitos. Sim. Né? A questão da indenização, seja pelo dano material ou pelo dano moral, como a questão dos abalos psicológicos, né? Uhum. Tá aí, a gente conferiu dicas da advogada Thaís Lana. A gente quer agradecer a sua participação hoje no Fala Piauí, viu, doutora? Muito obrigada, foi muito interessante. Você tem rede social para as pessoas tirarem dúvidas? Qual é o Instagram? Lana. Olha aí, Thaís Lana, tá bom, gente? No Instagram, se você tiver alguma dúvida aí para esclarecer com a doutora. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço.